Maduro foi promovendo as pessoas de forma assim enlouquecedora, né? Eu diria, sem nenhum propósito. Tem muito a ver com o que ocorre hoje no Brasil, e esses países têm em comum mais do que polarização política e ideológica. Eles também têm petróleo. Ele anunciou que tem o apoio dos militares e convocou os venezuelanos para que fossem às ruas derrubar o líder chavista. Vamos a 1989, governo de Carlos André Pérez. Ao longo de seu mandato executou aumentos nos preços do combustível e das passagens, provocando uma enorme revolta da população. As manifestações ficaram marcadas pela queima de automóveis, casas, comércios, ainda de forma mais intensa na capital, Caracas. Então os pobres pagariam a conta do dinheiro necessário para equilibrar as finanças da Venezuela. E foi justamente no setor de transportes o que mais indignou a população, além, é claro, do que influenciou nisso, o aumento do preço da gasolina, que dobrou. Essas revoltas ficaram conhecidas como Caracaço. Para se proteger do levante da população, André Pérez recorreu aos militares para reprimir os movimentos. Essa repressão foi brutal, deixando entre 300 e 13 mil mortos. Tal número é incerto pelo fato da imensa quantidade de pessoas jogadas em valas comuns. Com isso, os militares ficaram divididos. Alguns militares acharam que a repressão foi exagerada e inadmissível e começaram a se revoltar com o governo. É nesse contexto que surge Hugo Chávez, tenente-coronel paraquedista do Exército, que repudiou a repressão do governo aos manifestantes. Em 1992, Hugo Chávez comandou um golpe de Estado sob a justificativa de crise econômica gerada pela alta inflação e desemprego, segundo o qual era reflexo de medidas econômicas do governo. Todavia, a tentativa de golpe falhou e Chávez acabou sendo preso juntamente com alguns colegas. No entanto, foi por ser preso que Chávez acabou sendo conhecido quando este cedeu uma entrevista. Então é a partir do Caracaço que essa crítica, né, a esse modelo neoliberal começa a ganhar mais força. E um dos críticos era Hugo Chávez Frias, Hugo Rafael Chávez Frias, então militar, né, do exército venezuelano, que junto com outros militares de média hierarquia vão tentar um golpe de Estado em 1992. Em sua defesa, eles se referiam ao massacre da população pelo próprio governo. Ao invés de defender o povo, massacrou o povo. Esse era o discurso, né, que durante toda a era chavista foi sempre lembrado por Hugo Chávez. Hugo Chávez é preso e ele passa a ser conhecido em todo o país, se torna uma espécie de herói nacional. E haverá um perdão, né, um indulto presidencial ao Chávez. Depois ele é então libertado. E ele vai chegar ao poder pela via democrática, né? Em 1999 ele é eleito presidente e governa até 2013, ano de sua morte. Com esse imenso poder de aprovação, não demorou para que Chávez emitisse decretos, estatizasse terras e empresas e ainda acelerasse a aprovação de leis que aumentavam a intervenção do Estado na economia. E foi o que ele fez. Essas medidas levaram o povo às ruas novamente. Agora empresários e sindicalistas foram quem reagiram contra o governo. No dia 11 de abril de 2002, manifestantes chavistas e oposicionistas se encontraram em Caracas. E na tentativa de golpe de 2002, o Chávez chega a ser sequestrado, Carmona assume a presidência e ninguém sabia do paradeiro de Chávez, até que ele é libertado por tropas leais a ele e o Carmona e os generais saem pelas portas do fundo lá do Palácio do Governo. A população havia cercado a sede do governo venezuelano. Em junho de 2004, a oposição tentou novamente tirar Chávez do poder, agora por meio de referendo. A tentativa foi falha. Com 59% dos votos contra, Chávez se fortaleceu mais uma vez. No ano seguinte,
a oposição se retirou das eleições legislativas, alegando que a justiça eleitoral, tomada pelo chavismo, não exercia de forma limpa. No fim de 2012, Chávez venceu sua quarta e última eleição. No dia 5 de março de 2013, vítima de um câncer, acabou morrendo. Com a morte de Chávez, novas eleições foram convocadas em 2013. Seu vice, Nicolás Maduro, ex-sindicalista e ex-motorista de ônibus, vinha cumprindo as funções presidenciais e, com a nova eleição, foi eleito com uma margem apertada de 51% dos votos. Lo juro delante de esta Constitución aprobada por el pueblo en 1999. Começava aí o governo Maduro, que perdura até hoje. O plano de Nicolás Maduro era dar continuidade à política bolivariana fundamentada por seu antecessor Hugo Chávez. Golpes e ditaduras sempre houveram na Venezuela e em outros países da América Latina. A novidade é a relevância que a América Latina adquiriu no século XXI devido ao seu potencial econômico, o seu potencial energético. O governo venezuelano, ao longo dos anos, não investiu em indústrias e na agricultura. O principal motivo? A abundância de petróleo, que sempre foi o principal produto que impulsionou a economia do país. Com a queda do preço do petróleo em 2014, o governo que antes importava produtos básicos ficou impossibilitado de comprá-los, e com isso, mais de 60% dos produtos estavam em falta no mercado venezuelano em 2016. Produtos básicos como comida, papel higiênico e itens básicos da vida cotidiana das pessoas. Para se ter uma ideia da crise venezuelana nos últimos anos, entre 2013 e 2017, o PIB do país recuou cerca de 37%, e existem estimativas de que, só em 2018, o recuo tenha sido de 15%. A pobreza extrema saltou de 23,6% em 2014 para 61,2% em 2017, e, por fim, a inflação registrada no ano de 2018 foi de 1.300.000%. O que mais revolta a população é que, em meio a todo este caos, Nicolás Maduro age de forma totalmente negligente e se nega a aceitar esta realidade. Medidor de gasolina, vacío. Se me acabó el combustible. ¿No les molestará prestarme un poco de combustible? A riqueza de Maduro contrasta com a pobreza, a fome e os conflitos que assolam o país. Saques, roubos, violência e mortes são, infelizmente, coisas do dia a dia venezuelano. A pressão sobre Maduro aumentou consideravelmente a partir de 2015, quando a correlação de forças no legislativo alterou-se. Isso aconteceu porque, naquele ano, a maioria dos parlamentares eleitos pertencia à oposição. Maduro, então, tentou enfraquecer o poder de atuação do legislativo e, para isso, resolveu convocar uma constituinte, a fim de elaborar uma nova constituição para a Venezuela. A oposição acusou Maduro de convocar uma constituinte única e exclusivamente com o objetivo de enfraquecer a Assembleia Nacional, instituição que representa o legislativo na Venezuela. Em represália a isso, a oposição não lançou nenhum candidato para disputar um cargo na Constituinte. Enquanto toda essa disputa política acontecia, as ruas do país eram tomadas por manifestações que lutavam contra o autoritarismo de Maduro. A reação do governo foi a de reprimir com violência essas manifestações.
Opositores do governo começaram a ser perseguidos e presos, e denúncias de tortura e execução de opositores de Maduro começaram a espalhar-se. O que se espera e o que se pensa em termos de política internacional, que os analistas têm dito, é que a queda do Maduro virá por uma insatisfação popular, não tanto pelo movimento do Guaidó, né, que se autoproclamou presidente da Venezuela, mas por uma insatisfação popular com o quadro grave, social, político, que está acontecendo na Venezuela, né? Falta de tudo, falta comida, falta atendimento médico, falta enfim, insumos básicos para que a pessoa possa viver minimamente ou dignamente. Então pensa-se a nível internacional, em termos de política internacional, que uma revolta popular é o caminho, ou seja, o único caminho para a saída do Maduro do poder. Em 2018, foi realizada nova eleição presidencial, a qual Maduro concorreu, vencendo contra Henry Falcón, com cerca de 68% dos votos. Essa eleição, porém, não foi reconhecida pela oposição da Venezuela e nem por outras nações, sob a alegação de que a vitória de Maduro deu-se por meio de fraudes eleitorais. I, Donald Trump, come today to say everybody my support of the President of Venezuela, Juan Guaidó. Os movimentos de oposição à ditadura venezuelana ainda não obtiveram sucesso, ou pelo menos o sucesso que se espera politicamente, né, quando se fala de política internacional, porque o regime de Maduro ele ainda obtém uma sustentação muito importante, pelo menos em dois grandes pilares do jogo político internacional, que é a sustentação russa e a sustentação chinesa. O governo chinês e o governo russo, eles têm uma afinidade, óbvio, né, ideológica e um propósito também militar e político e econômico com o governo de Maduro, que permite a manutenção dele no poder. A oposição ela até tem que se articular, agora, né, obteve apoio de quase todos os países da América do Sul, de boa parte dos países europeus, dos Estados Unidos, mas realmente a presença da Rússia, a presença da China nesse jogo político equilibra muitas forças para o lado do Maduro. O último grande episódio da política venezuelana aconteceu em janeiro de 2018, quando Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional, autoproclamou-se presidente interino do país. A declaração de Guaidó foi acompanhada do reconhecimento de uma série de países como Estados Unidos, Brasil e Espanha. Maduro, por sua vez, não reconheceu Guaidó como presidente da Venezuela. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te